Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Vamos ler capítulo 5 de Efésios e vamos ler a partir do versículo 15, como segunda parte da nossa meditação nesse capítulo. Efésios 5,15 diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada um de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Amém. Falamos no capítulo 5 de Efésios sobre o estilo de vida da igreja. Temos enfatizado muito isso, que ser discípulo de Jesus e ser igreja não significa apenas nos reunirmos 1 ou 2, 3 vezes por semana, ou apenas participarmos de atividades cristãs. Ser discípulo de Jesus é ter um relacionamento diário com Jesus, é ter um encontro e caminhar com Jesus todos os dias. Isto é ser igreja, é o estilo de vida da igreja que vai revelar que ela realmente tem sido discipulada por Jesus, guiada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai mudar o nosso dia a dia. Falamos ontem, no capítulo 5, que nós vamos começar a andar em amor, nos afastar de toda impureza. Isso são atitudes da igreja do Senhor Jesus. Vencer o amor ao dinheiro e vencer o engano que vai tentar nos seduzir. Concluímos ontem falando sobre a importância de andar na luz, de não ter nada oculto, escondido, mas andar no amor, na verdade, na bondade de Deus. Mas hoje eu quero continuar e concluir o capítulo 5, mostrando que o estilo de vida da igreja precisa ser um estilo de vida onde possamos aprender a administrar o tempo com sabedoria. Um dos maiores desafios da nossa vida é como nós administramos o nosso tempo. Como você vive um dia, geralmente vai revelar como você está vivendo a sua vida. E isto, o Espírito Santo vai nos ensinar em detalhes do nosso administrar do nosso tempo. Por isso, aí no versículo 15, olha a palavra do Espírito Santo através de Paulo dizendo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Amado, isso é um alerta, porque se não vivermos de maneira sábia o nosso tempo, nós vamos adoecer, nós vamos perder o foco, nós vamos nos distrair, e geralmente o que destrói muitos irmãos em Cristo nosso, não são pecados graves, mas são sobrecargas
de coisas que não são pecaminosas, muitas vezes, mas que vão nos sobrecarregando, preocupações, ativismo, ansiedade, a tentativa de fazer muitas coisas, ou de suprir a expectativa de muitas pessoas, vai nos adoecer, vai tirar o nosso foco. Lá em Hebreus diz que nós devemos nos desembaraçar do pecado e de todo o peso que nos assedia constantemente. E parece que nesse tempo que nós vivemos, este alerta é mais urgente do que em toda a história da igreja. Até porque o texto diz, versículo 15, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Quanto mais os dias se tornam maus, mais precisamos de sabedoria para administrar o nosso tempo. E qual é a melhor maneira de administrar o tempo? Está aí no versículo 17. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Deus não nos chamou para fazer tudo e nem para viver como outros vivem. Deus nos chamou para fazer a vontade dele. E não adianta falarmos apenas, nós não sabemos a vontade de Deus. O texto diz, procurem conhecer a vontade de Deus, porque Deus tem uma vontade para a nossa vida que é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus nunca vai nos sobrecarregar, a vontade de Deus não vai tirar o nosso foco, Deus não vai te dar muitas coisas para fazer, a ponto de você não ter tempo para Ele e para o que é essencial. Quando estamos fazendo muitas coisas e não estamos tendo tempo para Deus, é porque estamos fazendo coisas que Deus não mandou a gente fazer. E qual é a melhor maneira de administrar o nosso tempo? Buscando compreender a vontade de Deus. Tiago capítulo 1 diz, peça sabedoria que Deus vai dar a todos que lhe pedirem com fé. Peça sabedoria para que Deus te capacite a administrar o seu dia, largando aquilo que é desnecessário, diminuindo aquilo que você às vezes coloca muita intensidade, nesse tempo onde nós somos distraídos o tempo todo pela mídia, pelas redes sociais. É necessário pedir ao Senhor sabedoria para que o estilo de vida da igreja reflita a glória de Deus, reflita Jesus, reflita saúde espiritual, emocional e inclusive física. Precisamos de sabedoria de Deus. Amado, temos que confessar, somos tolos em muitas atitudes que nós às vezes tomamos, em muitos hábitos que nós muitas vezes construímos. Precisamos de humildade para falar, Senhor, perdoe, eu não fui sábio e me ajuda. Mais um aspecto do capítulo 5 do estilo de vida da igreja, que também está interligado com essa sabedoria para administrar o tempo. A igreja também precisa desenvolver um estilo de vida onde ela está sendo cheia pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo deve ser um estilo de vida da igreja, um mandamento do Senhor que está bem claro no versículo 18, diz assim, não se embriaguem com vinho, e nisso todos nós concordamos, que a embriaguez é pecado, porém o texto deixa claro que não se embriagar é mandamento, mas o texto diz que nós devemos nos deixar encher do Espírito Santo, também é mandamento. E é muito interessante a versão que nós usamos, que é a Nova Almeida atualizada, que foi uma tradução de 2018, e ela já traz uma boa tradução do original grego, quando diz, deixem-se encher do Espírito, porque a versão antiga nos dizia, enchei-vos do Espírito. Parece que nós deveríamos insistir e buscar para que o Espírito Santo nos encha, mas a versão atual já mostra mais precisamente o sentido do grego, porque a palavra aqui, pleroma, que fala de enchimento, está descrita de uma maneira que deixe o Espírito Santo te encher. Todos os dias, quando nós acordamos, o Espírito Santo quer nos encher. Ele quer nos tomar, Ele quer transbordar, e deve ser o estilo de vida da igreja. Deveria ser comum para nós
sermos crentes cheios do Espírito Santo. Quando percebemos alguém muito fervoroso, piedoso, alguém consagrado ao Senhor, muitas vezes nós ficamos admirados, a gente estranha. Deveria ser estranho nós permanecermos uma vida cristã espiritualmente falando, passiva, desanimada. Deveríamos estranhar quando o nosso coração não está ardendo pelo Senhor. A Bíblia diz que no Espírito nós precisamos ser fervorosos. Peça ao Senhor, amado, e se renda ao que o Espírito Santo está querendo fazer. Deixem-se encher do Espírito Santo. Mas como? E o texto nos dá umas pistas. Ele diz aí, falando entre vocês, versículo 19, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Mude as suas conversas. Fale mais da palavra de Deus, converse mais sobre as coisas de Deus, tenha mais comunhão, onde aos seus amigos e até mesmo no seu dia a dia, você fale mais dos louvores do Senhor. O texto fala sobre falar com salmos, falar com hinos e cânticos espirituais, louvando com o coração ao Senhor. Amado, quando nós percebemos que o louvor para sair do nosso coração nos custa, quando nós percebemos que as nossas conversas não estão centralizadas nas grandezas de Deus, nós devemos perceber que é um sintoma, que nós não estamos plenamente cheios do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, nós somos selados pelo Espírito Santo. Mas em Efésios 5 diz, deixa o Espírito Santo te encher. Como? Mude as suas conversas. E para você falar com salmos, hinos e cânticos, você precisa estar com o coração cheio da palavra. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. É uma carta muito parecida com a carta da igreja aos Efésios, a carta aos Filipenses, onde Paulo fala, ou melhor, Colossenses 3,16, onde Paulo diz, habite ricamente em vós, se encha da palavra, que você vai falar mais da palavra, e falando mais da palavra, você vai abrir o coração para que o Espírito Santo te encha mais. Não é uma experiência apenas mística ou no corpo, sensações físicas, é você se render ao Espírito Santo e isso se tornar um estilo de vida. E falando com salmos, hinos e cânticos, no versículo 20, dando sempre graças. A gratidão ao Senhor é uma marca de quem está cheio do Espírito Santo. E mais, talvez uma das partes mais difíceis, versículo 21, sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Quem está cheio do Espírito Santo, ele se sujeita, não é ao líder espiritual somente, ele se sujeita uns aos outros, ele tem um coração humilde. Amado, o Espírito Santo, ele vai gerar em nós humildade, de respeitar o irmão, de se sujeitar um ao outro, no sentido do temor de Cristo, me fazer respeitar o irmão, honrar o irmão, ser paciente com o irmão, ouvir o irmão, ajudá-lo, respeitar. E aí vem as aplicações finais do capítulo 5, quem está realmente, o estilo de vida da igreja, além de ser buscando sabedoria para administrar o tempo, sendo cheio do Espírito Santo, mas o estilo de vida da igreja precisa ser de forma que o nome do Senhor seja honrado nas nossas famílias. Quem é do Senhor precisa entender que a sua família é o lugar principal onde nós temos que honrar o nome do Senhor. O Espírito Santo vai ensinar isso àqueles que são de Jesus. Quem é de Jesus vai amar a sua família, vai honrar o Senhor no seu papel dentro do lar, na sua função. Por isso que o apóstolo Paulo descreve a função de cada um. Ele fala no versículo 22, esposas, se sujeitem ao marido, como ao Senhor. Que mandamento maravilhoso. Talvez uma cultura nossa ocidental, onde há uma batalha muito grande e umas discussões muito amplas acerca do papel da mulher, do machismo do homem, talvez alguns leiam e fecham o coração, mas quem é do Senhor e quer ouvir o Espírito Santo vai esclarecer no teu coração. Submissão ao marido é uma honra, não é um peso. E não é você ser pisada pelo marido, mas é você entender ele como um líder que você deve honrar, respeitar e cooperar para que ele lidere
A missão da família, a missão da família, submissão é estar ao lado para apoiar a missão do marido, que é liderar, que é conduzir sua família. E o mandamento não é só para a esposa. Logo depois, versículo 25, Paulo diz: maridos, cada um de vocês ame a sua esposa. Então, no capítulo 5, o estilo de vida da igreja, ele vai sendo ampliado, mostrando o seguinte: a igreja é aquela que ora, que busca Deus, que se reúne em nome de Jesus, que tem os dons espirituais do capítulo 4, mas a igreja, ela vive em Cristo, no seu dia a dia, e viver em Cristo muda a maneira, a configuração do nosso lar. Imagina naquele tempo, onde a mulher não tinha respeito algum. Quem realmente trouxe valor à mulher foi Jesus. A palavra de Deus honra a mulher, porque a submissão da mulher não é uma submissão cega, é uma submissão sábia. E o marido é chamado para amar a esposa, tratá-la com dignidade, tratá-la com respeito. A esposa deve imitar a igreja submissa a Cristo, e o marido deve imitar Cristo, amando e se dando, cuidando da sua esposa, se preocupando, zelando por ela. O marido deve se dedicar de maneira muito intensa para cuidar sempre da sua esposa. Versículo 28, assim o marido deve amar a esposa como ama o seu próprio corpo. Como você se cuida, se protege, você deve investir na sua esposa com amor, com dedicação. O marido cheio do Espírito Santo vai se preocupar de cuidar da esposa com sabedoria. E a partir do capítulo 6, que amanhã nós leremos, o apóstolo Paulo fala sobre os filhos. Versículo 1, capítulo 6, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Obediência aos pais é mandamento, honra, respeito. E aí, honrar ao pai, no versículo 2, honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. Amado, o Espírito Santo vai mudar o estilo de vida da igreja. Por que o Senhor escreve lembrando essas verdades para a igreja? Porque nós somos tendenciosos a não praticar esses mandamentos. Nós somos tendenciosos mesmo sendo do Senhor, a construir um estilo de vida do nosso jeito, e pedir a Deus que nos abençoe da maneira que a gente vive e quer viver, ou seja, vivendo como um homem natural, ou vivendo na carne, que Efésios diz, não andem assim. Nós precisamos andar no Espírito, é o chamado de Deus para nós. E quem é do Senhor e quer permanecer em Jesus, quem deseja permanecer na palavra, vai ler esses textos e vai falar: Senhor, Espírito Santo, me ajude a refletir a tua glória dentro da minha família, dentro do meu lar. A Bíblia chega a dizer, esses dias lemos em 1 Timóteo, que quem não cuida dos seus, especialmente da sua casa, é pior do que o incrédulo e está negando a fé. Quantas pessoas que se dizem do Senhor, que às vezes fora de casa tratam as pessoas bem, são alegres, divertidas, e dentro do lar são difíceis de conviver. Por quê? Porque não se submetem ao tratamento do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai nos levar a nos humilhar, a pedir perdão, a reconhecer os nossos erros, que é o que mais precisamos para que o lar seja firmado em Cristo Jesus. Humildade, para que o Espírito Santo possa nos aperfeiçoar a cada dia. Vamos orar. Pai amado, nos perdoe nessa manhã por todo o pecado que nós cometemos no nosso dia a dia. Pai, nós não queremos ser conhecidos como servos do Senhor apenas quando nos reunimos, apenas nos momentos de ajuntamento solene, de louvor. Às vezes na hora do culto nos parecemos muito com pessoas que amam o Senhor, mas no dia a dia negamos a fé. Nos perdoe, Pai, nos ajuda, Espírito Santo, nos dê sabedoria para viver um estilo de vida que glorifique a Jesus em tudo, na maneira que nós administramos o nosso tempo, na maneira que nós tratamos uns aos outros, nos sujeitamos, na maneira que nós vivemos o Evangelho dentro do lar. Espírito Santo, nos ajuda a assim glorificar o nome do Senhor Jesus. Levante esposas
que se submetem com alegria aos seus maridos. Levante maridos que amem as suas esposas e se dediquem com alegria e satisfação. Levante, Deus, filhos que honrem os seus pais e pais que tratem os seus filhos com também o amor e a coerência do Evangelho para não provocar a ira. Senhor, encha-nos do Teu Espírito Santo e nos ajude a nos render ao enchimento do Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor.